meu amigo, seja bem-vindo. Eu sou o Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender mais sobre reparo de placas eletrônicas e se profissionalizar nesse segmento. Na aula de hoje nós vamos falar sobre técnicas de soldagem para componentes SMDs e PTHs. Então quero dar algumas dicas e mostrar para vocês algumas técnicas para soldagem de componente PTH e SMD utilizando apenas o ferro de solda, tá? Porque eu sei que muitos técnicos que estão começando não têm aí na sua bancada uma estação de ar quente para fazer a soldagem, e eu também sei que boa parte das soldagens dos componentes eletrônicos podem ser realizados utilizando um simples ferro de solda. Então, vamos lá para a minha bancada para a gente não perder mais tempo. Muitos técnicos acreditam que precisam de várias ferramentas na bancada, inclusive ferramentas caríssimas para soldagem de componentes. Mas isso não é verdade. Boa parte da soldagem a gente consegue fazer utilizando um ferro de solda simples como esse daqui. Eu utilizo o modelo 908S de 80 watts. Então, esse é o modelo de ferro de solda que eu utilizo. Ele tem controle de temperatura direto aqui nos botões e um visor para indicar a temperatura no próprio ferro de solda. Tá? Então, nós vamos fazer a soldagem aqui de um componente PTH e depois de um componente SMD. Então, para realizar a nossa soldagem, eu estou aqui com essa placa eletrônica como exemplo. Então, já vou me organizar aqui. Tá? Ela está com dois fios que a gente utilizou aqui para fazer a alimentação dela direto pelo link, só vou remover eles aqui. Então, para fazer a soldagem de componentes como esse daqui, a gente tem uma alternativa. A primeira delas é remover o estanho aqui do nosso capacitor. Eu quero retirar, só tirar esse excesso aqui. Deixou um curto aqui na placa com o estanho, então eu vou retirar o excesso. Então eu vou remover o capacitor de filtro, que é esse capacitor maior aqui da nossa placa eletrônica. A gente então aquece. Aliás, antes da gente falar aqui das técnicas de soldagem, eu quero dar algumas dicas para vocês. Temperatura de 350 a 410 graus ali no máximo, tá? Então eu costumo utilizar até em 400. Mais que isso, é só se você estiver soldando um componente com uma trilha muito larga, que daí ele vai dissipar muito calor. Então até 400 já está legal. A ponta do ferro de solda, você nunca pode raspar essa ponta com material abrasivo. E sempre que você for guardar a ponta, guarde o ferro de solda com a ponta estanhada, porque ela vai conservar por muito mais tempo, tá? Então, são dicas básicas, mas que vai garantir a vida útil do ferro de solda de vocês por muito mais tempo. Procedimento de soldagem. Primeiro você encosta, aquece a região onde você quer soldar e só depois você derrete o estanho, que foi o que eu acabei de fazer aqui. Então aqui já é uma região onde as trilhas são um pouco mais largas, né? Então demora um pouquinho para aquecer, mas eu acredito que vai dar certo. Então a gente vai ter que aquecer aqui um pouco mais. Então a gente vem com o auxílio do sugador de solda, tá? Então a gente aquece bem, a gente vem com o auxílio do sugador de solda para remover a solda. Então é uma das formas da gente conseguir fazer a remoção desse componente, tá? Quando se trata de componentes grandes, como esse daqui, por exemplo, a gente tem uma outra alternativa também que eu já vou mostrar para vocês. Então a gente remove o estanho, deixa aquecer bem. Então a gente remove o estanho, verifica se o terminal soltou. Ó, esse daqui não soltou, então a gente faz de uma outra forma que também é plenamente possível da gente fazer a remoção. Então a gente estanha novamente. Em algumas ocasiões, só de remover o estanho dessa forma, a gente já consegue remover o componente. Por se tratar de um componente grande, um componente que eu consigo puxar com a própria mão, então eu aqueço os terminais e vou fazendo movimentos leves aqui para fazer a remoção do nosso componente. Sempre busquem identificar a posição que ele se encontra, para na hora de fazer a soldagem vocês soldarem do mesmo jeito. Então, ó, esse cara aqui está desse jeito, terminal negativo para baixo da placa eletrônica. Então, removemos o nosso componente, ó. Então a gente retira aqui o excesso de estanho. Então, ó, retiramos o excesso e a gente faz a limpeza aqui da área da nossa placa eletrônica também. Então a gente aquece novamente
vem aqui com o nosso sugador, ele já remove todo o excesso. Para retirar um pouco dessa resina que fica, eu vou deixar para fazer no final, daí eu faço de uma vez só. Então, ó, retiramos o componente, fizemos a limpeza e daí a gente faz a substituição dele. Coloca novamente no lugar, tá aqui no lugar. Colocamos no lugar, a gente já dá uma estanhada nele aqui para ele ficar posicionado e estanha aqui novamente. Aquece bem, depois de aquecido, está feito a nossa solda. Agora a gente só precisa fazer a limpeza. E daí, pessoal, para fazer a limpeza, a gente usa um pouco de álcool isopropílico e faz a limpeza aqui desse componente. Então, se vocês observarem, já tiramos todo o excesso de fluxo que ficou, de resina, e daí a gente parte agora para soldar, para dessoldagem de um componente SMD. Então aqui nós temos um componentezinho SMD que está aqui, é esse carinha aqui. Para esse componente SMD, esse componente aqui nunca foi retirado, então vocês vão acompanhar o processo de remoção desse componente pela primeira vez aqui com a gente. Vocês vão já identificar que remover um componente SMD pela primeira vez, independente da ferramenta que você está utilizando, é uma tarefa já mais difícil de ser realizada, tá? Então, deixa eu pegar esse daqui, ó, que ele está com menos resina aqui. Então, já é independente de qual ferramenta que você vai utilizar, você vai perceber que é uma tarefa um pouco mais difícil, porque eles têm uma cola por baixo deles que faz com que eles fiquem mais fixos aqui na placa eletrônica. Então a primeira coisa que eu faço aqui é remover essa resina dos terminais. Então, ó, eu coloquei um pouco de álcool isopropílico com o auxílio de uma chave de fenda de precisão. Eu estou fazendo a remoção aqui sem apertar muito. Eu só quero remover a resina, tá? Então eu vou utilizar um pouquinho de fluxo de solda para facilitar a remoção desse carinha aqui. E agora eu vou estanhar esse componente aqui, colocar um pouco de excesso de estanho aqui, para a gente conseguir remover ele. Tá? Então, ó, excesso de estanho. A gente pode fazer esse trabalho também com salva-chip. Tá? O que é o salva-chip? É um tipo de estanho, só que a diferença para o estanho normal é que ele demora para esfriar. Então ele fica aquecido por mais tempo. E ficando aquecido por mais tempo, a gente tem mais facilidade, uma maior facilidade para remover ele. Então veja, ó, esse daqui a gente já removeu, tá? Já conseguimos fazer a remoção. Depois de ter feito a remoção desse cara aqui, fiquem sempre atentos na posição que o componente fica aqui na placa eletrônica, tá? Então, não pode esquecer dessa posição, porque a gente precisa soldar ele aqui da mesma forma que ele estava aqui. Então agora eu vou fazer uma limpeza aqui para tirar um pouquinho do fluxo que ficou, tá? Então ainda sobrou um resquício de estanho ali, eu vou remover esse resquício de estanho utilizando uma malha de soldadora. Então, ó, removo aqui. Então percebam que é um componente SMD bem pequeno, tá? Não é dos menores, mas também não é dos maiores. Ele é pequeno e que dá um certo de trabalho para fazer a remoção. O que vocês precisam se atentar aqui ao longo desse processo? A temperatura. Se vocês aquecerem demais, vocês podem danificar a placa, tá? Pode soltar os pads aqui do componente e depois vocês podem não conseguir fazer a soldagem novamente. Então isso aí é o que vocês precisam ficar atentos, tá? Então eu vou retirar o excesso. Como a gente vai utilizar o mesmo componente para soldar, eu vou ter que dar uma limpada nele aqui. Sempre com cuidado com os terminais dele. Pronto, deu uma limpada boa. Olha, deu uma esquentada. Aqui ficou um pouquinho de excesso, mas com esse excesso aqui a gente consegue soldar e consegue fazer a limpeza no final. Se fosse um componente novo, que a gente estivesse fazendo a substituição, esse excesso não estaria aqui.
Então a gente não teria esse problema, entendeu? Mas como é um componente já que está usado, aí a gente precisa fazer a limpeza, mas é só para demonstração aqui para vocês. Bom, galera, já deu para tirar boa parte do excesso, do jeito que está aqui a gente já consegue fazer a nossa soldagem. Então vamos colocar na mesma posição que estava antes o nosso componente. Agora aqui eu vou precisar de um auxílio de uma pinça para posicionar ele na região certa. Então, posicionando ele na região certa, aqui para mim ficou um pouquinho ruim por causa da câmera, mas ó, mesmo assim vai dar certo. Então eu venho aqui, aproveito o próprio estanho dele, faço a soldagem desse lado, confiro aqui do outro lado para ver como que ficou, faço a soldagem do outro lado, tiro um pouquinho do excesso já com a própria ponta do ferro de solda, sem apertar, sem forçar, com bastante tranquilidade aqui. A gente não pode danificar o componente, mas ó, ele já está no lugar. Então o que a gente faz agora? Um pouquinho de fluxo, novamente, aqui. E agora nós vamos fazer a limpeza desse excesso de solda que ficou aqui nos terminais. Então assim, vocês percebam que tudo isso daqui é questão de prática, tá? Então ó, a gente aquece aqui a região. Todo o excesso de solda que tinha nos terminais do componente vem para a malha dessoldadora e só fica no componente realmente a quantidade de estanho necessário para uma boa solda aqui nesse componente. Então, é por isso que a gente não tem problema se a gente deixar com um pouquinho de excesso e fazer a limpeza depois. Então, ó, veja só como que ficou. Então, a gente limpou aqui. Tira a sujeira, até para garantir que não ficou um restinho de solda, alguma coisa nesse sentido. E veja como que ficou, ó. Ó como é que ficou a qualidade. Ficou exatamente na posição, esse lado ficou um pouquinho para baixo, mas aqui já está garantido. O que a gente poderia fazer aqui agora, por se tratar de um componente SMD e a gente ficar na dúvida se está em curto ou não está em curto? Utilizar uma lupa para conferir entre os terminais e ter a certeza se ele está ou não bem soldado, porque daí a gente garante 100% que a solda ficou boa, que a solda ficou de qualidade. Mas percebam que tudo isso eu utilizei um ferro de solda, a placa eletrônica em cima da minha bancada, não utilizei suporte, apenas uma pinça, sugador, fluxo, que é opcional, e um alicate de corte. Óbvio, nós poderíamos ter utilizado uma estação de ar quente, poderíamos ter utilizado um suporte, poderíamos ter utilizado um kit de pinça que a gente tem na assistência nossa aqui, poderíamos. Mas eu quis trazer para vocês um processo de soldagem mais simples possível, para que vocês entendam que, cara, dá para fazer solda em componente PTH, em componente SMD, com tendo poucas ferramentas. Isso vai depender de um pouco mais de habilidade, mas é plenamente possível conseguir fazer esse processo. Bom, galera, essa foi a nossa aula e se você tem interesse em aprender a transformar os seus lucros com reparo de placas eletrônicas em até R$ 1.500 por serviço que você realiza, aqui abaixo na descrição desse vídeo você tem duas opções. A primeira, falar com um dos nossos especialistas para tirar todas as suas dúvidas de como você pode fazer isso e aplicar isso no seu dia a dia, ou acessar diretamente a página do nosso curso, que lá tem todas as informações. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, para a gente saber que você está gostando, que você está curtindo e para que o YouTube também divulgue o nosso conteúdo, o nosso material para mais pessoas. Bom, e agora um presente para cada um de vocês. Se você quer acessar uma apostila de eletrônica básica para reparos em placas eletrônicas, você só precisa fazer duas coisas. Me seguir no Instagram e ir lá no meu direct e deixar e mandar no meu direct a palavra-chave apostila, que você vai receber esse material que tem mais de 50 páginas, se eu não estiver enganado, sobre eletrônica básica para reparo de placas. Então, corre lá, manda a palavra-chave apostila para receber esse material. Beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.